particular aceitou Jesus ali naquele culto. Só que os pais dele eram da Umbanda, era do Candomblé, era do terreiro. E quando esse adolescente chegou em casa com a Bíblia, os pais quiseram dizer para ele parar com aquilo e deixar aquilo. E aí o adolescente veio falar para ele, eu falar, e agora? O que eu faço? Ele disse, não, rapaz, você usa o nome de Jesus, expulsa o demônio, que o demônio vai embora. E quando a mãe falou para ele que era para parar com aquilo, ele levantou a voz com autoridade no nome de Jesus, o demônio se manifestou, ele repreendeu o demônio, e a mãe também aceitou Jesus, aleluia. Porque Deus ainda usa na terra, mas não é a minha força, não é a tua força, não é os anos de ministério, não é a carteirinha, é o poder do Espírito Santo. Quantos creem nisto? Agora, qual é o poder do teu trabalho? Foi a pergunta que nós fizemos. Mas a outra coisa, o apóstolo Paulo foi levantado como principal teólogo desta igreja. Agora, a grande pergunta que eu faço é: o que nós estamos fazendo com essa doutrina que ele ensinou? O que nós estamos fazendo com este mandamento que ele colocou em ordem e explicou tão bem? Até Pedro disse, olha, o que Paulo fala às vezes é difícil de entender. Sim, não? Paulo, mas Deus usou do seu ministério para deixar claro a base da doutrina a qual nós precisamos de viver. E nisto também não há diferença. Assim como Deus usa o adolescente, usa a criança, usa o jovem, usa o adulto, usa o seu servo, assim também a doutrina da palavra, ela é para o adulto, ela é para o jovem, ela é para o adolescente, ela é para a criança. A palavra de Deus, ela é completa para todos nós. Para todos nós. Agora, dentro deste contexto, eu gostaria então de falar esses 6 passos indispensáveis para que Deus use as nossas vidas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos: o quanto amamos os céus de Deus. O quanto amamos os céus de Deus. Eu gostaria de convidar para o versículo 6, que diz: aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Preste bem atenção, que estes homens estão com Jesus diante dele. Esses homens estão escutando uma mensagem da boca de Jesus. E Jesus tinha um tema da mensagem. Jesus, ele estava pregando com um tema. E Lucas registrou em Atos qual era o tema da mensagem de Jesus. E o versículo 3 está dizendo o tema: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Ademais, Jesus está pregando, ele pregava com tema, ele pregou 40 dias seguidos no mesmo tema. Ele estava pregando sobre o reino de Deus, ele estava falando sobre o reino de Deus. Mas as pessoas não estavam olhando o reino de Deus, as pessoas estavam perguntando: e quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando é que o Senhor vai restaurar o nosso reino? Quando é que o Senhor vai abençoar o nosso reino aqui na terra? Mas a mensagem de Jesus não era uma mensagem em base do reino da terra. A mensagem de Jesus, ela era uma mensagem em base do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino eterno. Quando nós vemos na Bíblia, você vai encontrar a expressão o reino de Deus, você vai encontrar a expressão o reino dos céus, e você vai encontrar, meus queridos, também, como nós vimos aqui, os homens de Israel querendo saber sobre a restauração do reino de Israel, e representando o reino dos homens. O reino de Deus, ele é eterno. O trono do reino de Deus está o próprio Deus. O reino dos céus, ele não é eterno. Ele começou quando mudou a visão da missão na face da terra. O que é isso? O que isso significa dizer? Que o reino de Deus é desde o Gênesis. O reino de Deus, ele, ou seja, ele é revelado desde o Gênesis. Mas ele, como disse, ele é eterno. Ele existe desde a existência de Deus. O reino dos céus é quando Jesus, ele veio manifestar o reino dos céus na terra. Então, o reino dos céus é Jesus Cristo no seu trono. É Jesus Cristo falando uma mensagem. É Jesus Cristo cumprindo o que diz a palavra. Deus olhou do alto dos céus para a terra, não viu o justo sequer, mas ele enviou o seu Filho unigênito com a mensagem do reino
céus, é chegado o reino dos céus, e ele começa a manifestar uma pregação, ele começa a manifestar uma mensagem de encontro aos homens, porque Jesus, ele vem trazer esta missão para os homens. Ele, como já dissemos, ele deixa a sua glória e ele vem ao encontro do homem. Ele 3 anos fica com os seus discípulos, ele morreu, ressuscitou, e ele comissiona a sua igreja para pregar uma mensagem, a mensagem do reino dos céus. A oração do Pai Nosso, quando nós vemos a oração do Pai Nosso, nós vemos Jesus, ele ensinando para nós buscarmos a vontade de Deus, assim como ela está sendo feita lá nos céus, que ela também possa ser feita aqui na terra. Mas infelizmente nós olhamos para a sociedade que nós vivemos e não tem nada de céu na nossa terra. Nós olhamos para a nossa televisão e não tem nada de céu na nossa televisão. Nós olhamos para o nosso mundo e tem pouquíssimas coisas do céu do nosso mundo. Mas o pior de tudo é quando você olha para dentro de você e não encontra dentro de você o céu. Mas que nós possamos, meus queridos irmãos, colocar como objetivo na nossa vida, como meta no nosso coração, na minha mente: eu vou ter, aleluia, o que tem no céu. Eu vou ter o que tem no céu no meu coração. Eu vou ter o que tem no céu na minha casa, na minha família, no meu diário viver, na nossa igreja. Temos que fazer todo o esforço para buscar a vontade de Deus, assim como está sendo feita no céu, para ser feita na nossa terra. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a luta foi forte para manter o céu dentro da igreja, porque quantas e quantas vezes o inimigo tentou infiltrar coisas para tirar a igreja do seu devido lugar. Tanto é que em Atos 1:8 nós vemos Jesus potencializando, comissionando, ordenando a igreja. No capítulo 2 o Espírito Santo desce e a glória de Deus aparece, e Deus disse: vamos por todos os lados, prega a minha mensagem. Mas irmãos, conhecem a palavra, e aqui a irmã falou, eles fizeram da glória de Deus cabanas e ficaram lá em Jerusalém. Isso aqui é bom demais, isso aqui está muito bom. Até o apóstolo Paulo foi para Jerusalém, Deus não permitiu ele ficar lá. Deus não permitiu, depois de 15 anos ele voltou para Jerusalém. Deus não permitiu ele permanecer ali, porque talvez eles iriam fazer lá, meus queridos irmãos, o centro do cristianismo ficar por ali. Mas Deus tinha um chamado para Paulo, Deus tinha uma comissão para Paulo. Capítulo 9, aleluia, quando Ananias disse: ó Senhor, esse aí é o homem bravo, esse aí é o homem perseguidor, o Senhor falou para ele: vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido para pregar o meu nome aos gentios. Aleluia, eu tenho chamado na vida dele, eu tenho um propósito na vida dele. Vai lá, põe a mão na cabeça dele e ora por ele, porque eu vou usar a vida dele. Ele está cheio de terra, mas eu vou limpar a terra dele e eu vou colocar céu no coração dele. E Deus pega Paulo, leva Paulo no terceiro céu, e depois Paulo diz: olha, o que eu virá nem posso dizer para vocês, mas é coisa boa. Lá tem coisas tremendas. E Deus quis o apóstolo Paulo do céu. E quando o apóstolo Paulo vai falar, ele fala as coisas do céu. Quando ele vai pregar, ele prega o céu. Quando ele vai atuar, ele atua segundo as coisas que ele aprendeu dos céus. Oh, aleluia. Quantos querem mais céu na tua vida, mais céu na tua casa, mais céu na tua mente, mais céu no teu coração? Em nome do Senhor Jesus. Adolescente, Deus vai usar a tua vida, mas para isso é preciso amar mais os céus. Aviva a esperança da vida de Cristo, a esperança veemente de que Cristo vem. Deus estava falando do reino dos céus, do reino de Deus, e os homens estavam olhando o reino de Israel. Os homens queriam a restauração do reino, os homens queriam poder político, os homens queriam Jesus montado num cavalo branco com um exército poderoso para destruir o exército romano. Deus estava querendo reinar nos corações. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta tarde. Se você veio buscar poder para montar um cavalo branco, ou se você crê ainda no poder de Deus, que ainda que você entre montado num asno, numa jumentinha, mas os céus vai se manifestar. Os céus vai se manifestar. Os céus vai se manifestar. Talvez você tenha
Pode fazer amém? Amém. Agora, segunda coisa, quando nos moveremos? É a pergunta. Quando nos moveremos? Existe uma frase missionária que diz: se não você, quem? Se não agora, quando? Então a pergunta é: quando nos moveremos? Capítulo 1, versículo 10 diz: e estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Aleluia. Então, aqui nós estamos vendo, meus queridos irmãos, uma parálise espiritual. Eles se paralisaram. Eles olharam algo tão glorioso, eles viram algo tão espetacular, que eles ficaram olhando. Jesus já havia sido recebido no céu, já estava lá ao lado de Deus, e eles ainda estavam paralisados olhando. Quantos crentes estão boquiabertos, veem a glória de Deus, veem a manifestação de Deus, e estão assim, como Deus usou o pregador de ontem, como Deus usou o fulano, como aquele crente faz na mão de Deus, como a glória de Deus se manifestou. Aí Deus teve que mandar o anjo, e o anjo chegar assim neles que estavam lá assim, e o anjo disse: acorda aí, desperta aí, esse Senhor que vocês viram subir, Ele vai descer. Acorda, desperta, pare de ficar aí olhando, se movam, vão para Jerusalém, voltem para Jerusalém, faça alguma coisa, porque Ele já te comissionou, Ele já te ordenou. Quantas pessoas estão paralisadas, esperando algum dia Deus cumprir o chamado? Quantas pessoas que Deus já chamou, Deus já comissionou, Deus já potencializou, e Ele está esperando. Isso, algum dia eu vou fazer a obra de Deus, algum dia eu vou pregar para os meus amigos, algum dia eu vou ganhar alguém para Jesus, algum dia eu vou fazer a obra do Senhor. Hoje o Senhor está cutucando vocês. Para de olhar para frente, para de olhar para cima, comece agora a voltar para Jerusalém, porque Deus tem algo com a tua vida, Deus vai usar a tua vida. Não fique paralisado olhando Deus usar o outro, se coloque na brecha, se coloque na posição. Deus vai usar a tua vida. Quantos acreditam nisso, glorifique ao Senhor. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque aqueles irmãos estavam olhando para os céus, estavam preocupados com eles. Eles acabavam de sair do momento de tristeza, porque haviam perdido o grande mestre, mas eles já haviam recebido também a comissão. E muitas das vezes, meus queridos irmãos, as pessoas hoje em dia estão no mesmo erro, com o evangelho egocêntrico, com o evangelho antropocêntrico, centrado no homem, centrado no seu próprio ego, e buscando o nosso próprio reino, e buscando as nossas próprias bênçãos. Mas quando nós paramos de buscar por nós, e começamos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vêm correndo atrás de nós e nos alcançarão aonde quer que nós estivermos. Existem pessoas fazendo talvez já o segundo ano de campanha, 7 dias, 14 dias, tudo coisa egocêntrica, buscando para mim, é só para mim, e dobra o joelho, só ora por si mesmo, e vai buscar só por ele, e Deus já está cansado. Quando você vai começar a amar o próximo? Quando você vai fazer um jejum pelo outro? Quando que você vai se colocar na brecha por aquele que ainda não está no caminho do Senhor? E quando você se colocar, Deus vai usar a tua vida, o nome do Senhor será glorificado, a glória de Deus encherá a casa. Aleluia. Quando nos moveremos? Quando nos moveremos? Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou seja, aproximadamente 1,5 km. Voltaram para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, eles foram fazer o que é o nosso terceiro passo indispensável. O que é que eles foram fazer ali em Jerusalém? Primeiro, eles tiveram a ação de voltar para o centro da vontade de Deus. Segundo, eles começaram a mover-se de acordo com a vontade de Deus. E se você ler o versículo 14, você vai ver que todos estes perseveravam unânimes
em oração, súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E o versículo 15 diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, e começou a pregar a palavra de Deus. Então aqui nós vemos no retorno para Jerusalém pelo menos duas coisas importantes, indispensáveis para quem quer que Deus use. Eles voltaram, eles foram, segundo o versículo 13, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe, Tomé. Era uma base missionária. Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão,